Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com Deus. A nossa convidada de hoje é a Lise Benites. Você pode seguir ela aí na rede social. Vou enviar o convite para a Lise. Vamos esperar ela receber o convite. Estou muito feliz de ter a Lise aqui hoje para contar o testemunho dela, de como Jesus encontrou ela, né? Que o nosso encontro com Deus é o próprio Deus. Aqui, Lise, convidar. Convidado. Enviei, Lise, vê se você recebeu. Oiê! Oi, Tudo bom? tudo bem? Coisa boa, Lise, falar com você depois de tanto tempo. Ai, menina, tô até emocionada, que alegria ver você de volta. Graças a Deus. Essa é a Ai, nossa caminhada cristã, né? Deus é bom demais. Ele é muito bom. A misericórdia dele é assim, se renova todas as manhãs. Amém, é isso, amiga, temos que continuar firme. Isso aí. Lise, muito obrigada por você aceitar, né, dar o teu testemunho pra gente. Tô muito, muito, muito feliz. Tenho um carinho muito grande por você, pela tua família, uma admiração muito grande, Ai, obrigada. sabe? Vejo o quanto você ama Jesus, eu vejo Jesus em você, eu vejo Jesus na sua família, eu vejo a tua sede de querer ganhar almas. Então, por Amém. isso que eu fiz questão de te trazer aqui, porque aqui, Lise, não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. Então, Com certeza. quando a gente fala do nosso testemunho, é para alcançar as pessoas que ainda estão sofrendo, que ainda estão vivendo, né, dores, pensamentos que nós vivíamos antes do nosso encontro com Deus. Então, eu queria que tu pudesse compartilhar um pouquinho da tua história, da Lise antes de Jesus até o teu encontro com Deus e até hoje. Amém. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Nem achei que eu ia me emocionar assim quando eu te vi, porque eu acompanho sua trajetória, né? E eu te acompanho há muito tempo, né, Andressa? Eu já te encontrei nos bastidores algumas vezes e a gente não se falava, né? E aí ver aquilo que Jesus faz, e como ele resgata, e como ele busca, né? É uma alegria, assim, agora você voltando, você mãe novamente, né? Então que Jesus venha abençoar mais ainda, venha sobre a sua casa, sobre a sua vida poderosamente. E faça realmente a obra e te conduza pelo melhor caminho, porque ele te deu uma voz, né? E ele te deu uma voz poderosa para que você conduza muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas que estão sedentas por Jesus através de você. Então toma posse disso, minha amiga, porque você vai ser luz aí para muita gente. Amém. Bom, vamos lá, né? Vamos começar. Andressa, eu sou de Porto Alegre, né? Você é de Porto Alegre também? Sou de Juí, mas moro em Porto Alegre. Agora eu tô morando no interior, mas sempre morei em Porto Alegre. Então, eu sou gaúcha, de Porto Alegre, tive os meus pais casados, tive... Meu pai faleceu faz 9 anos, mas meus pais sempre foram casados. Tive uma família maravilhosa. E desde pequenas, a minha família sempre foi muito religiosa, assim. Então, minha mãe sempre me levava para centro espírita, para Umbanda. Dia 2 de janeiro aí é muito forte a comemoração, né, em Porto Alegre. Então, eu sempre ia para a beira da praia e eu sempre vivi nisso. E sempre gostei muito de viver nisso. Assim, eu nunca entendi muito, mas sou batizada na igreja católica, né? Fui batizada na igreja católica, fiz catequese, mas nunca conheci Jesus. Né? Eu não sei. Hoje eu me pergunto, gente, o que eu fazia naquela aula de catequese lá, né? Que eu não sabia nem quem era Jesus. Eu fui conhecer Jesus aqui quando cheguei em São Paulo. Eu frequentava centro de Umbanda, espírita, e eu não sabia quem era Jesus, menina. E aí, mas eu gostava, sabe? Eu gostava de ir com a minha família. Os meus pais sempre foram maravilhosos para mim. Minha mãe é incrível, né? Tive uma família muito unida. Namorei em Porto Alegre por 10 anos. Então, assim, eu tinha uma vida normal. Trabalhava no shopping, trabalhava na Vitor Hugo do shopping, trabalhei por muito tempo. E vivia uma vida normal em Porto Alegre. Aos meus 27 anos,
eu vim para São Paulo. E vim para São Paulo para ser modelo, para sair um pouco de Porto Alegre, vamos dizer assim, para fugir dessa vida que eu tinha aí. Vamos dizer assim, a vida que eu levava, eu estava um pouco cansada de trabalhar no shopping, trabalhar sábado, trabalhar domingo, trabalhar feriado até as 10 da noite. E resolvi vir para São Paulo com umas amigas. Chegando aqui, Andressa, eu fui fazer evento, fui fazer feira. Eu vim, na verdade, para ser modelo aqui, mas é difícil a vida de modelo em São Paulo, né? A gente acha, quando é jovem, que a gente vai chegar em São Paulo e vai chegar balando. E eu já cheguei com 27 anos, eu já não era mais novinha. As modelos mesmo começam com 13, 14 anos, né? Eu já cheguei, mas eu fui para uma agência e lá já começou assim, tinha que ser muito magra, tinha que ter altura. E enquanto eu buscava algo dentro da agência de modelo, eu fui fazer eventos. Então eu ficava naquelas feiras 10 horas de pé por dia. Você já deve ter feito, assim, chegava em casa com uma dor nos pés quando eu fazia salão do automóvel, que meu Deus. Mas eu ganhava bem por isso. Então, né? Amém. E aí, Andressa, eu cheguei aqui, eu tinha aquela sede de viver a religiosidade que eu vivia, né? Em Porto Alegre. Eu queria buscar Deus, eu tinha essa vontade. E eu tinha uma amiga minha, Priscila, que, meu Deus, é algo assim que depois eu vou falar sobre isso na vida de todo mundo. Ela era uma amiga que eu conheci trabalhando no shopping e que veio para São Paulo primeiro do que eu. Então, ela que procurou apartamento para eu morar no mesmo prédio dela, sabe? Foi ela que me recebeu, foi ela que me ajudou, minha amiga que chama Priscila. Então, quando ela chegou em São Paulo, ela se converteu. E quando eu cheguei aqui, eu falei, amiga, eu quero ir na sua igreja, porque eu queria um lugar, né? Eu queria buscar Deus em algum lugar. E ela nem tinha me convidado, assim, eu já falei, amiga, eu quero ir na igreja. Então eu cheguei aqui, fui para a igreja, escutava os louvores, eu entrava no carro dela, eu já escutava louvor. Mas eu gostava de quando as pessoas colocavam a mão na minha cabeça, né? Falavam profecia, falavam sobre essas coisas, mas eu era muito confrontada com a palavra, né? Quando eu chegava em casa e via a palavra e via o que as pessoas, que a Bíblia falava, é que eu tô recebendo uma mensagem aqui de uma amiga minha que falou que tá travado, mas não tá travado, eu acho, porque a gente tá se vendo aqui, né? E quando eu me deparava com a palavra, Andressa, eu falava, não, isso eu não concordo, né? Isso não existe. Porque nós ouvimos a Deus, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos Jesus das pessoas nos falarem, né? De você encontrar uma pessoa assim, e cada um, quando você não conhece profundamente a Jesus, cada um tem um Deus, né? Se você perguntar para uma pessoa quem é Deus para você, a pessoa vai falar: para mim Deus é isso. Para o outro Deus é outra coisa. E a gente vai conhecendo Deus através das outras pessoas, né? A gente não se aprofunda, a gente quer ter uma intimidade com Deus, a gente quer caminhar com Jesus, mas a gente não conhece. E eu falo muito que assim, as pessoas, eu recebo muito direct assim, de pessoas que me falam assim, Lise, eu quero viver essa vida com Deus, né? Eu quero viver com Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Como caminho com Jesus? Eu sempre falo assim, como você caminha com a sua melhor amiga, né? Com o seu melhor amigo, você conhece, você sabe quem é o pai, você sabe quem é a mãe, você sabe onde mora, você sabe o telefone, você sabe o endereço, você sabe da vida dela, você sabe o que está acontecendo, você sabe com quem que ela namorou, se ela já é casada, você sabe com quem ela brigou, você sabe tudo. E ela é sua melhor amiga e você caminha com ela. E se você quer caminhar com Jesus, quer que ele guie a sua vida, é com ele, é dele, é a vida dele que você tem que saber. Sabe? Quem é Jesus para você, quem é Jesus na sua vida. E aí, quando eu me confrontava com isso, Andressa, eu me confrontava e me deparava com aquele Deus que eu tinha criado. Né? Então, assim, tinham palavras que eram contra. Então, assim, eu já cheguei aqui mais quietinha, vamos dizer assim, porque eu vim numa vida normal lá de Porto Alegre. Só que eu comecei a conhecer São Paulo. E comecei a conhecer balada de São Paulo. E comecei, nas baladas que eu ia, tinha só modelo, uma modelada. E daí, quando eu já era modelo, já era uma coisa assim, surreal. Nos camarotes, a gente não pagava nada, tinha bebida à vontade, só tinha gente bonita, bonita. E aí você já sentia, assim, VIP, vamos supor, né? E assim, eu já comecei a conhecer São Paulo e essa vida por aí. Logo, eu conheci a Dani Souza, que na época era mulher samambaia. E por que eu conheci ela? Porque eu namorava o irmão do namorado dela. E aí eu conheci a Dani, a gente ficou amigas, cunhadas, e ela um dia me chamou para ir no Pânico na rádio.
E quando eu cheguei lá, Andressa, eu vinha de um mundo de modelo. Então, assim, eu tomava remédio para emagrecer, porque daí eu comecei a me deparar com a realidade da modelada aqui. Sabe? Na época, hoje eu peso 54 quilos e eu tô bem magra. Na época eu pesava 49 quilos. Tomava remédio para emagrecer e comia, assim, uma maçã por dia. E tomava, tipo, muito laxante à noite. Para esvaziar, né, o meu intestino de manhã. Então, assim, para acordar sem barriga, para acordar magra para os testes. Então, quando eu fui, né, pro Pânico, não, daí eu fui pro Pânico na rádio. Daí quando eu cheguei lá, eu tava com uma camisetinha amarela, eu cheguei lá e o mendigo, na época, a gente tinha que ficar quieta, né, dentro do estúdio lá de rádio. E aí o mendigo começou a falar, olha, piu-piu e tal, porque eu estava de amarelo. E eles me chamaram para ser paniquete. Eu acompanhava o Pânico, mas não profundamente, então eu não sabia exatamente o que era ser paniquete, mas a Dani comigo, vai amiga, vamos juntas, vamos, você vai trabalhar comigo de domingo e tal. E eu fui no primeiro domingo. No primeiro domingo, Andressa, eu cheguei lá e era uma vida completamente diferente da que eu tinha, porque eu vivia num universo de modelo, onde todo mundo era muito magro, sabe? Usava roupa, tipo, aquelas roupas fashion, umas roupas, tipo, toda diferente, modelete e tal, blazer, e eu cheguei num ambiente onde as meninas usavam, eram fortes, tinham perdão, né? O bumbum muito grande, era uma escultura aqueles corpos, assim, completamente diferente do meu, que era super magrinha. E já, no primeiro dia eu já coloquei um topzinho, uma sainha e fui para lá dançar. No primeiro dia eu falei, gente, né, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tinha até vergonha de dançar, sabe? Porque eu falava, nossa, um universo completamente diferente do meu. Mas nesse primeiro dia, o Gugu foi lá, o Gugu pegou o helicóptero lá do SBT. Foi uma transição aí que o Pânico tava com o Silvio Santos e ele desceu lá na Rede TV, eu conheci o Gugu, eu dancei com o Gugu, e aquele dia pra mim já foi uma loucura, porque eu falei, meu Deus, eu sou do lado do Gugu, que há pouco tempo eu assisti na televisão, no domingo, em casa, com a minha mãe, vendo Viva a Noite. Então, assim, pra mim, foi chocante. E a gente recebia R$ 100 por domingo para trabalhar no Pânico. Eu recebi aqueles R$ 100, mas logo, naquela primeira semana, eu já fui convidada para fazer um evento com elenco. A gente foi para um aniversário de 1 ano, lá no Rio de Janeiro. E aí eu recebi R$ 500, foi meu primeiro cachê. E na época eu pagava R$ 300 de aluguel, porque eu dividia o aluguel com umas modelos, e era difícil para eu pagar esses R$ 300, Andressa, porque assim, a gente fazia um trabalho de modelo e recebia, sei lá, 30, 60 dias depois, sabe? Os editoriais que eu fazia, tipo, na revista dentro, eu não ganhava nada. Então, eu tinha que esperar para fazer feira, e nem sempre eu tinha feira, então eu vivia com o dinheiro contadinho. E quando eu recebi esses R$ 500, eu falei, bom, tem R$ 300 para pagar meu aluguel. E ainda tinha me sobrado R$ 200 na semana para eu comprar, para me alimentar. Então aquilo para mim já foi tipo, meu Deus, né? Ganhei R$ 500 numa semana, num dia, fazendo um evento. E mais os R$ 100 que eu tinha ganhado domingo. Então eu ligava para minha mãe e falava, mãe, é muito brega isso. Por quê? Porque eu não era acostumada a usar aquele tipo de roupa. E a minha mãe falava, Lizzy, você que sabe, se você quiser ficar e tal, mas eu fui ganhando dinheiro. Os meninos que trabalhavam no Pânico sempre foram muito legais comigo, entendeu? Muito educados. Então, isso foi uma escola para mim. O Pânico foi uma escola para mim. Eu aprendi demais. Esses dias eu encontrei o Bólio Carioca no Ticaricatica Cast, assim, revivi vários momentos, porque realmente, assim, eu tive pessoas muito importantes lá dentro. E foi algo muito poderoso, eu vou dizer também pra mim, porque eu saí de Porto Alegre com uma autoestima muito baixa, eu namorava, o meu namorado lá me traía pra caramba, eu também traía, então assim, eu voltei, eu vim com uma autoestima muito baixa pra São Paulo, imagina, eu fiquei famosa, né, quem não quer ficar famosa uma hora pra outra, eu pensava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo me ligando, você tá aparecendo na televisão e tal, mas com tudo isso, Andressa, veio o julgamento também, então assim, um lado era muito bom, eu tinha dinheiro pra comprar um monte de coisa que eu nunca tive, sabe? Minha mãe e meu pai sempre tiveram uma vida humilde. Eu nunca passei necessidade, mas uma vida humilde. A gente nunca teve um carro bom. Os carros do meu pai eram sempre uns carros super velhos que paravam na esquina. E assim, para mim era muita coisa, sabe? Eu já tinha dinheiro para com pouco tempo eu já tinha dinheiro para comprar um carro e tudo mais. Então, assim, ao mesmo tempo que era muito bom, porque eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha independência, eu tinha fama, eu chegava nos lugares, eu também, ao mesmo tempo que eu chegava nos lugares e era famosa, eu chegava nos lugares e me sentia muito julgada, porque na época eles falavam que as paniquetes eram tudo garota de programa, né? Então, assim, a gente tinha esse rótulo.
E eu sofria com isso. Eu mesmo já tinha esse, vamos dizer, preconceito contra mim mesmo. Porque eu achava que as pessoas achavam que eu era. Então, quando eu chegava e via essas pessoas na roda me olhando, eu achava que elas estavam achando que eu era garota de programa. E eu me sentia diferente das meninas que eram atriz. Porque tinha essa diferença, né? As paniquetes que andavam com roupa curta e eu andava. Eu comecei a me moldar aqueles padrões. Por isso que eu falo que o meu versículo é: não se moldem aos padrões do mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Porque eu me moldei muito aos padrões do mundo, sabe? Primeiramente, eu me moldei quando eu cheguei em São Paulo, daí eu era modelo, eu tinha que ficar muito magra, tomando remédio para emagrecer. Me moldei aqueles padrões. Aí depois fui pro pânico. Aí me moldei aqueles padrões, tinha que tomar anabolizante. E assim, não fui obrigada, isso não foi imposto para mim, mas eu me moldei aqueles padrões. Eu comecei a sentir necessidade. A roupa que eu usava antes de modelo, shortinho largo, blazer, sei lá, um top tudo despojado, eu comecei a usar vestidinho curto, peitão para fora, sabe? Tinha que marcar, já comecei a tomar anabolizante, eu tinha que ser sensual, porque eu pensava assim, meu Deus, eu preciso ser notada. Até porque no início, quando eu entrei no pânico, eu era muito magra. Daí eu lembro que eu ia fazer evento com as meninas. E todo mundo falava, ah, suas maravilhosas, para não falar esses outros nomes assim sensuais que eles chamavam, e não falavam para mim, porque eu era muito magra. Então eu falava, meu, eu preciso fazer alguma coisa para estar no patamar das meninas. E isso foi uma guerra na minha cabeça, porque eu não queria tomar, porque fazia mal e eu tinha muito medo. Mas ao mesmo tempo, quando eu chegava no camarim domingo e via aquelas meninas com aqueles corpos esculturais, eu chegava em casa e falava, meu Deus, eu preciso tomar anabolizante, eu preciso ser como elas. Eu preciso seguir esse padrão. Eu queria também chegar na balada arrasando. E aí eu acabei me moldando a esses padrões do mundo. Eu fiz terapia por muito tempo, porque eu não aceitava que as pessoas achassem que eu fazia programa. E então, assim, foi bem pesado pra mim nessa situação, sabe, Andressa? Foi bem pesado. Mas hoje, assim, depois de tudo que eu vivi, eu dou glória a Deus também por ter vivido isso, porque eu creio que Deus também não, Deus me permitiu passar por aquilo e por toda a minha trajetória para hoje eu poder estar aqui. Porque se hoje eu tenho voz, alguma voz, se hoje eu tenho, é por aquilo, entendeu? É porque Deus me permitiu viver aquilo. É porque eu fiquei famosa por ter passado pelo pânico. O pânico foi uma escola para mim, grandes amizades eu fiz lá dentro. Então, eu acabei saindo, né? Fui pra fazenda, fiz um reality show, fiquei em terceiro lugar, foi uma experiência maravilhosa. Daí saí de lá, Andressa, fui direto trabalhar com a Ana Hickman. Fiquei na Record por um tempo. E aí, acabou meu contrato com o programa Tudo é Possível, porque eu não tinha contrato com a Record. Eu tinha contrato com a Ana Hickman, e o programa da Ana Hickman acabou. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Porque eu ganhava muito bem, mas eu gastava tudo. Eu não pensava que aquilo ia acabar. Eu gastava tudo. Eu comprava bolsa de grife, sapato. Eu nem sei, Andressa, eu não sei no que eu gastava, mas o meu dinheiro ia. Tá aí, ele sumia, ele evaporava da minha mão. Eu tinha uma vida boa, então eu gastava, pagava tudo para todo mundo e tava tudo ok. E quando isso acabou, eu falei, bom, agora o que eu vou fazer? E aí eu abri uma loja com a Dani Bolina, aqui em Moema. Aí, Andressa, assim, ó, durante todo esse tempo e toda essa história que eu tô te contando, eu ia em algumas células com a minha amiga Priscila, mas também ia no espiritismo com outras amigas. E por último, eu comecei a frequentar um candomblé. Então, assim, eu ia porque também amigas me chamavam e eu tava em busca de alguma coisa e eu não sabia o que exatamente, sabe? E a minha amiga Priscila, sempre que acontecia alguma coisa, ela falava assim, amiga, posso orar por você? Eu falava, pode orar por mim. Ela ia na minha casa, amiga, às vezes era 11 horas da noite, às vezes era meia-noite, às vezes ela dormia na minha casa e ela orava por mim. E eu lembro que uma vez ela desistiu do carnaval e eu falava, meu, essa menina é louca. Ela sempre quis isso na vida dela, como essa menina tá desistindo do carnaval. E eu falava, amiga, você é louca, você tá desperdiçando uma oportunidade na sua vida. E ela falava, o Espírito Santo falou comigo e eu não vou fazer. E olha, e eu digo assim, ó, Andressa, seja sempre uma semente na vida de alguém. Seja uma semente na vida de alguém, sabe? Ore, continue orando pela sua família, porque essa semente, ela vai florescer um dia, sabe? É a semente que nós temos que plantar, porque a minha amiga plantou na minha vida por muito tempo, sem me questionar, sem me excluir, porque eu continuava com uma vida louca e ela sempre ali do meu lado orando por mim. Sabe o quanto é importante nós termos uma pessoa do nosso lado orando pela gente e nós entendermos que nós também temos que orar pela pessoa. Às vezes as pessoas estão assistindo, estão com algum problema dentro de casa, com a mãe, com o pai, com o filho, com o vizinho, né? Com o marido.
ore por essa pessoa, plante a semente lá, porque quem vai fazer é o Senhor no tempo certo. E aí, amiga, vamos lá então para minha grande conversão, né? O que aconteceu, Andressa, na minha vida? Eu vivia uma vida um pouco em cada lugar, vivia, então eu ia nas células, mas eu vivi uma vida de fama, eu fui muito famosa, Andressa. Eu não conseguia chegar na praia na época que eu era paniquete, sabe? Eu não conseguia ir no shopping. Não é que eu não conseguia, claro que eu conseguia, mas assim, era muita gente, na rua era muita gente, no aeroporto era muita gente, eu tirava muitas fotos, eu era muito famosa, né? E e aí, Andressa, um certo dia, olha só, eu fiz Pânico, fui super famosa, eu fiz Fazenda, né? E depois eu fiz Ana Hickman. E depois que aconteceu tudo isso, que eu fui abrir uma loja com a Dani Bolina, que eu falei, bom, agora eu vou começar minha vida nova, né? Assim, aqui, de empresária e tudo mais. Um dia, tô eu fazendo massagem, uma estética. Recebo no meu celular uma mensagem assim, Lizzy, recebi umas fotos suas. Quando eu abri, Andressa, aquelas fotos, eram umas fotos no momento íntimo que eu fiz, Andressa, quando eu cheguei em São Paulo, que eu não era nem famosa, que eu tirei de máquina de fotográfica, que eu permiti que a pessoa tirasse. E na época não existia crime de celular como existe hoje. Naquela época, hoje, vamos dizer, faz 17 anos hoje, faz 17 anos que eu fiz essas fotos. Naquela época faziam 10 anos que eu tinha tirado as fotos. Andressa, foi um baque para mim. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Liguei para o meu empresário na mesma hora, liguei para minha mãe para avisar o que estava acontecendo, porque assim, ó, viralizou no instalar de dedos. E eu fui para dentro da minha casa, Andressa. Chamei um advogado que foi no mesmo dia na minha casa. Ele entrou com uma liminar, então assim, ele entrou, ele bloqueou em todas as emissoras que ninguém poderia falar daquilo, mas saiu em todos os sites. Andressa, eu fiquei enclausurada na minha casa e alguns amigos me visitaram. A minha amiga Priscila estava comigo. Outras pessoas começavam a me mandar link de notícias que saíam, comentários que saíam, grupos de WhatsApp me zoando, me expondo, e aquilo me fazia mal. E eu não tinha maturidade suficiente na época de não ler comentários do Instagram. Então eu comecei a pensar assim, como eu vou tirar... O que vai acontecer, né, na minha vida? Nunca mais eu vou ter uma vida normal, eu nunca mais vou casar, né? Como que eu vou arrumar uma sogra, um sogro, né? Como eu vou ter uma vida? Eu não vou ter, a minha vida acabou. Andressa, eu pensava tudo isso, sabe? E assim, glória a Deus por esse momento, glória a Deus por isso que Deus me permitiu passar, porque são nessas tempestades que Deus molda o nosso caráter, sabe? Se Deus conhece o nosso coração, Deus sabia do meu coração e Deus sabia que se Ele não me parasse nesse momento, Ele não me pararia de outro jeito. Ele não me pararia, sabe, pela minha amiga, Ele não me pararia, talvez num culto, Ele não me pararia, porque eu estava muito entretida com a voz do mundo e não conseguia escutar a voz de Deus, sabe? Eu não conseguia escutar o que Ele tinha para falar comigo. E foi terrível, assim, porque eu pensava em morrer, né? Eu pensava em me matar, eu pensava o que eu vou fazer? Eu não vou ter mais vida, eu não tinha mais solução para mim, mas ao mesmo tempo eu pensava na minha mãe, eu pensava na minha irmã, eu pensava nos meus sobrinhos, eu não podia deixar eles aqui e pensava na vergonha que minha mãe, né, estava passando meus sobrinhos na faculdade e assim, foi um tormento na minha vida. Eu saía de carro, Andressa, eu escutava assim vozes na minha cabeça, era um tormento. Eu falava, meu Deus, e vai sair vídeo, e vai sair não sei o quê, e vai sair não sei porque. Eu não lembro o que eu fiz naquela época. Eu não lembro exatamente o que eu fiz, sabe? Comecei a viver um tormento. E tinha vergonha de sair de casa, eu comecei a parar de fazer evento. Porque quando a gente fazia evento, Andressa, você sabe muito bem do que eu tô falando, as pessoas que estão nos assistindo, a gente chegava nos eventos, gente, e tinha uma multidão nos esperando, com máquina fotográfica, com um celular na época para tirar foto. E aí eu comecei a ver aquelas pessoas, eu pensava, tá todo mundo vendo as fotos, né? E na época, Andressa, eu tinha tanta vergonha que eu comecei a dizer para todo mundo que era montagem. Então eu não tinha, eu só assumi para as pessoas mais próximas minhas. Na internet, eu falei que era montagem. Então, assim, eu deitava a cabeça no travesseiro. Muita gente acreditou que era montagem, mas eu sabia o que eu tinha feito. Sabe? Eu sabia o quanto eu tinha colocado a minha vida ali. E eu comecei a prestar atenção no que eu estava fazendo na minha vida, porque eu vivia uma vida louca, né? Eu era muito famosa, eu chegava nos lugares, eu tinha tudo de graça, tudo que eu quisesse, eu tinha roupa, se eu quisesse viver uma vida, bebida, droga, né?
ficava com quem queria, né? Tinha muito acesso a tudo, né? Tudo. Aí, se eu quisesse fazer cirurgia plástica, tudo, arrumar cabelo, era tudo gratuito, era tudo aqui, ó, né? Nas minhas mãos. Então, eu comecei a ver o que eu estava fazendo, sabe? Comecei a me perder. E aí, Andressa, eu teve um dia que eu falei assim, olha, eu vou lá nessa casa de candomblé que eu tô frequentando e vou falar com o pai de santo. Eu vou chegar lá, eu comigo, né? Eu quero que ele tampe os olhos de todo mundo. E assim, gente, eu tô contando uma experiência minha aqui. Algo que eu vivi. Entendeu? É uma experiência que eu tive muito forte com Deus. Então eu me sinto à vontade de falar. Porque quando eu saí de casa, Andressa, eu não queria ir lá. Algo no meu coração dizia assim: para de depender de homens. Para. Porque eu tava indo lá pedindo um favor para alguém fazer algo para mim. Eu tava dependendo de algo imediato e nós procuramos soluções imediatas. Né? Eu digo que muita gente crê em Deus, mas o mais difícil é confiar em Deus. Crer, muita gente crê, mas confiar naquilo que ele tem para nossa vida é difícil. E aí, Andressa, eu fui até lá e quando eu cheguei lá, eu contei para ele o que estava acontecendo. Eu falei, eu quero que você faça alguma coisa aqui, algum trabalho para tampar os olhos de todo mundo. Olha só, tá tão louca. Que eu falei assim, ele vai fazer alguma coisa e ninguém mais vai ver o que está acontecendo. E aí, Andressa, eu cheguei lá e contei a história pra ele. Falei, olha, tudo que eu tava vivendo. E minha amiga tinha ido morar na minha casa, minha amiga Priscila. Ela tá, na verdade, ela não tinha ido morar na minha casa, mas ela tava, tipo, lá e cá, tava ficando comigo. E eu falei, a minha amiga é evangélica, a minha amiga prega muito, minha amiga se fala em Deus o tempo inteiro. E ela quer me falar. E ele falou assim, olha, Lizzy, a gente realmente, a gente não mexe com eles, porque eles têm algo maior sobre a vida deles. Amiga, quando eu escutei isso, Me arrepiei todinha agora. virou uma chave na minha cabeça na hora, assim. E eu pensei assim, ó, preciso ir embora. Falei, preciso ir embora. Fui pra minha casa e falei, a partir de hoje, eu vou viver sob essa proteção, sob essa luz, sobre algo maior que a minha amiga carrega. Cheguei em casa, liguei Pri, chamo o pastor e a missionária, que um dia estavam numa célula com a gente. E para quem não conhece aqui, célula é quando você encontra pessoas para falar da palavra, para orar. Falei, chama eles para vir na minha casa. Missionária Jo, pastor Marcos e a missionária Jo. E eles foram na minha casa, Andressa. Chegaram lá, oraram pela minha vida. Eles não sabiam de nada. Eu não tive coragem de contar para eles o que estava acontecendo. Eu tinha muita vergonha do que estava acontecendo. Eles oraram pela minha vida e falaram assim, Liz, vamos fazer um propósito de quarta-feira. Vamos fazer um propósito de oração na sua casa, sei lá, acho que eles falaram 3 quarta-feiras ou 5 quarta-feiras pra ir orar. E no fim eles ficaram, amiga, pro resto da vida na minha casa orando. A gente não teve propósito de tantos dias. E quando eles entraram lá, eu ainda tinha muitas imagens de santos, eu ainda bebia, eu ainda vivia a vida que eu tinha, né? Claro, eu não tava saindo muito porque eu tinha vergonha de sair. Então, assim, eu parei de trabalhar, eu parei de fazer evento, eu não tinha coragem mais de sair na rua. Eu tinha vergonha de todo mundo. Eu achava que o meu porteiro tava me vendo, tava falando. Então, vivendo tudo isso, Andressa, eu recebi ordem de despejo do meu apartamento. Eu não tinha mais dinheiro para pagar, porque eu parei de fazer evento. Eu tava transtornada com aquela situação. A minha vida parou, estacionou. Eu falei, nunca mais vou sair do meu apartamento. E aí, Andressa, eles começaram a orar pela minha vida, e eu comecei a ter vontade de viver Jesus. Sabe, eu comecei a ter vontade de ir para a igreja no domingo, comecei a ter vontade de procurar, foi brotando algo. E assim, eu não deixei a vida que eu vivia imediatamente, sabe? Eu não deixei a vida, então assim, eu fui vivendo e quem faz é o Espírito Santo, né? Porque muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não posso ir para uma igreja, eu não posso procurar porque eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo, eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda, sei lá, tô com a minha vida toda errada. Mas venha como estás, né? A Bíblia diz isso, venha como estás. E eu fui como eu estava, Andressa, eu fui como eu estava. E aí, Andressa, um dia, e eu creio, sabe, no trabalhar de Deus. Um dia eu fui para Salvador fazer, aí eu fui fazer um evento, depois já tinha passado um tempo. Bom, antes de eu contar isso, eu quero contar algo que eu não posso pular, né? Durante todo esse tempo, eu tava com ordem de despejo no meu apartamento. Eu tive um sonho, eu sonhei com Jesus. Uau, que sonho! Foi um sonho poderoso na minha vida. Eu sonhei que eu estava com a água por aqui, eu estava no mar e que Jesus me chamava. E era uma água suja
que eu ia caminhando, e Jesus falava, vem minha filha, me segue. E eu falava, mas Jesus, olha como tá a minha vida, eu tenho ordem de despejo no apartamento, eu não tenho dinheiro para nada. Andressa, eu não tinha dinheiro para nada. Eu tinha dinheiro para comprar macarrão instantâneo, R$ 10, eu tinha que contar por dia para comprar miojo. Eu tinha uma loja com a Bolina, mas a minha loja ainda não me dava lucro. E o que me dava, eu ainda tinha que pagar coisas que eu tinha tirado de empréstimo para abrir essa loja, sabe? Então, assim, foi um momento que eu tive um sonho. E quando eu acordei, eu falei, tive um encontro com Jesus. Me encontrei, sabe? Foi Jesus. E eu falei, e foi a partir desse dia que eu falei, eu quero ir para a igreja. Eu quero, porque até então o pastor e a missionária só oravam na minha casa. Eu falei, eu quero ir para a igreja. E eu comecei para a igreja, comecei a ouvir a palavra. Jesus tem pressa, o Senhor tem pressa. Mas aí quando a gente fala que o Senhor tem pressa, Ele tem pressa para o chamado, para aquilo que Ele tem para fazer através das nossas vidas, sabe? Mas nós não precisamos ter pressa do como Ele vai agir. Porque a minha vida foi aos poucos, sabe, Andressa? Ele foi me mostrando, Ele foi me guiando. Os trabalhos começaram a surgir, trabalhos que eu não queria fazer mais, por exemplo, eu não me sentia mais feliz em fazer presença em balada, eu fazia muita presença em balada, sabe, Andressa? Então aquilo me incomodava, porque quando eu ia pra balada e eu já estava conhecendo Jesus, eu ainda tinha que ser vamos dizer assim, eu não era mais a paniquete, mas eu ainda tinha que ser a piu-piu. Então eu tinha que ir com vestidinho, coladinho, eu não me sentia bem. Só que eu precisava ir, porque eu tava sem grana. Só que eu falei, Senhor, eu não vou mais. E eu não sei como você vai fazer, mas você vai fazer. E o Senhor começou a me prosperar com outras coisas, Andressa. Com eventos, com... E aí já tinha Instagram, com coisas que eu comecei a fazer no Instagram, publicidades, catálogos. Então, Deus começou a realmente transbordar na minha vida. Eu comecei a pagar minhas contas. E eu fui chamada para fazer um evento, Andressa, em Salvador. E aí eu fui contratada por um camarote de cerveja na época. E eu sou, assim, eu tenho muitos amigos artistas, né? A gente fica amiga de todo mundo. E eu lembro que nesse dia, no primeiro dia eu fiz o evento, voltei pro hotel. E no outro dia tinha o trio do Jorge Mateus. E eu queria estar no meio da galera. Então eu peguei, me arrumei, fui pro trio do Jorge Mateus e o circuito lá do Carnaval de Salvador são 8 horas em cima do trio elétrico. E eu fui, Andressa, eu bebi pra caramba. E assim, já tinha conhecido Jesus. Mas eu falei, tô aqui no Carnaval, vou aproveitar, bebi pra caramba. E aí desci na frente do camarote à noite. Quando eu cheguei no camarote, quando eu entrei lá dentro, que eu me olhei no espelho, eu já não enxergava mais. Eu tava completamente embriagada. Eu não enxergava e eu comecei a ver as pessoas do lado, um monte de artista da Globo e tal, tudo arrumada, ficaram durante o dia no hotel, chegaram lá impecável. Andressa, não conseguia me enxergar no espelho, acabada, detonada. E aí começou a vir na minha cabeça, o que você tá fazendo da vida? Você não precisa disso, para de beber, olha a vida que você tá vivendo, olha da onde Deus te tirou, olha da onde Jesus te tirou, olha aquilo que você viveu. E Andressa, eu fui para casa, eu não conseguia mais colocar o pé no chão por algo que aconteceu na minha cabeça. Nunca tinha tido uma ressaca, algo, e a partir desse dia eu falei, paro de beber. Então, quando eu falo que Deus faz, sabe, na vida da gente no momento certo, Ele foi me transformando aos poucos, e eu comecei a viver uma vida poderosa com Jesus. E daí pra frente, meu bem, a minha vida foi só milagre. Deus me honrou muito. Eu creio que Deus, Ele vai preparando a gente, sabe? Ele tem o lugar para nos levar, mas Ele não prepara o lugar. Ele prepara a gente para chegar nesse lugar. E aí, Andressa, a minha vida foi só milagre depois. Eu conheci o meu marido, conheci o Galego, né? E eu conheci ele no parque, treinando. E na época que eu conheci ele, eu continuava ainda assim, sem dinheiro, com pouco dinheiro, mas eu estava feliz, Andressa. Jesus me deu uma alegria sobrenatural. Eu tinha uma BMW na época, e daí, como eu estava muito mal de grana, eu tive que vender. Comprei um carrinho popular, um carrinho bem velho, e eu estava feliz da vida andando com o meu carro. Sabe? Eu estava feliz da vida contando dinheiro para pagar minhas contas, porque eu dormia em paz. Eu falava, a partir de agora, eu tenho uma vida nova com o Senhor. Eu não preciso mais, eu não vou nunca mais fazer o que eu fazia, eu não vou nunca mais ficar me entregando nas mãos de outros homens, eu não vou mais ficar beijando outras pessoas. A minha vida mudou, Andressa, de uma maneira que eu tinha certeza do lugar onde eu não queria voltar. Sabe? E Jesus começou a prover na minha vida, começou a prover na minha vida. Só que, e quando eu digo que prover, Andressa, não era financeiro.
sabe? Não era algo financeiro que ele fazia na minha vida, era uma paz, era uma alegria, era uma tranquilidade. E naquele momento, não era nada, mas ele provia, porque eu pagava as minhas contas, eu conseguia pagar o meu aluguel, não me faltava nada, Deus me sustentava diariamente. E quando eu conheci o Galego, eu estava numa pindaíba, menina, assim que eu digo assim, eu pagava minhas contas, mas eu fui fazer um evento da Claro e eu ganhei um celular. E eu tinha que vender esse celular para pagar as minhas contas. Na época era um iPhone, era R$ 5.000 e eu tinha que vender esse iPhone para pagar minhas contas, não tinha dinheiro para pagar aluguel e tararara. E aí eu conheci o Galego. E o Galego, Andressa, era ateu. Pensa nisso, meu marido era ateu quando eu conheci ele. E a primeira vez. É que é muito grande, tá, gente? Meu testemunho aqui. Depois Que vai Deus ter já... que ter o Galego, se ele permitir, seria bom ele contar também o testemunho dele para as pessoas entenderem, porque ateu é muito forte, É Lise. muito forte, amiga. É muito forte. O Levi, meu filho, acordou, tá chorando lá em cima. Ele foi lá acalmar ele. É muito forte, ele era ateu, menina, pensa só. E eu já frequentando a igreja, amiga, eu não sei como que Deus me fez casar com esse cara, porque imagina que eu ia pra igreja. A gente ficou junto, amiga, numa terça-feira. No domingo eu falei, ó, Galego, eu acordo 7h30 da manhã no domingo pra ir pra igreja, porque pra mim era inegociável ouvir a palavra de Jesus. Eu saía do domingo com a vontade de chegar domingo logo pra eu voltar pra igreja, pra escutar a palavra, pra eu sair com aquela glória do Senhor, sabe? E aí ele falou, vou junto. Sabe, a gente já estava muito envolvido, muito apaixonado. Ele falou, eu vou junto. E aí, minha bem, Deus pegou ele nesse dia e meu marido é advogado. E ele veio para casa e falou assim: deixa eu ver o que na Bíblia, né? Deixa eu ver o que falou nesse culto. Deixa eu ver o que esse cara tá falando. E a partir desse dia, ele se converteu com algo sobrenatural, porque quando eu conheci ele, a gente era amigos, né? Ficou um mês amigos antes de a gente ficar junto. Ele não queria mais casar, ele não queria ter filhos, porque ele já tem 2 filhas, eu tenho 2 enteadas. Ele não queria nada, amiga. A gente casou em 8 meses. Em 8 meses. Com 4 meses, a Thalita, uma menina de cerimonial, me mandou uma mensagem assim, ó, no e-mail. Lise, tudo bem? Estou te mandando essa mensagem porque eu quero fazer o seu casamento. Só que, amiga, ninguém sabia que o Galego queria casar. Porque a gente falou, a gente vai casar com 4 meses, o povo vai achar que a gente é louco. O que as suas filhas vão falar? O que a sua mãe vai falar com 4 meses, amiga? Essa menina me mandou mensagem. Eu falei, Galego, estão armando pra cima da gente. Alguém tá armando alguma coisa. Alguém descobriu, alguém ouviu a gente falar. Querem saber onde vai ser nosso casamento. E, amiga, eu não nem respondi a Thalita. E a Thalita lá, me mandando mensagem, me mandando e-mail. Liz, eu quero fazer seu casamento. Não desistiu de mim. Até que a gente noivou em junho. Eu falei, bom, deixa eu ver o que essa menina quer. Quando eu falei com ela, amiga, e a gente, quando casou também, a gente tinha uma vida que a gente juntava assim, o dinheiro para pagar as contas, porque o Galego largou o escritório de advocacia que ele tinha, a vida que ele tinha, para dar aula no parque, para dar aula no Mahamudra. Ele largou porque é algo que vibrava no coração dele. Teve mês que ele ganhou R$ 2.000, amiga, por mês. E ele tinha que pagar pensão para as minhas 2 enteadas. E a gente tinha que pagar as coisas de casa, sabe? Então, assim, mas Deus provia, amiga. No final, fechava as contas e a gente conseguia pagar. A gente economizava daqui, economizava dali. Ninguém sabia, né, do que a gente estava fazendo, mas isso depois de casado já. Mas então, aí a Thalita me mandava. E quando a gente noivou, eu falei, bom, agora eu vou atender essa menina, porque não era uma ação, né? Agora ela vai ver. E ela falou assim, olha, eu te vi um dia no campeonato de jiu-jitsu e Deus falou comigo e eu preciso falar com você. Amiga, a gente não tinha dinheiro para fazer o nosso casamento, mas a gente entendia que a gente precisava casar o mais rápido possível, porque eu não queria ficar em pecado. E a gente sabe, a gente já tinha entendido que a gente precisava ser unidade, que a gente precisava ser um só. Deus começou a falar fortemente a nossa vida e a gente falou, vamos casar. A Thalita foi lá, amiga. Eu fiz um casamento para 20 pessoas, porque o importante para mim não era fazer uma festa, amiga. O importante era estar debaixo da palavra de Deus. A gente já tinha entendido o propósito de Deus sobre a nossa vida, sabe, amiga? E a gente casou e a gente ganhou esse casamento, amiga. Então Deus começou a prover, começou a fazer algo sobrenatural sobre a nossa vida. A gente casou. Eu engravidei, amiga. A gente não esperou ter dinheiro para casar, a gente simplesmente casou. Eu não esperei dinheiro para ter uma filha, eu engravidei. Com 3 meses eu parei de trabalhar. Acabou meu trabalho, amiga. Ninguém mais me chamava para trabalhar. E eu falei, Galego, como a gente vai pagar as nossas contas agora? Você treinando no parque, a gente já tinha, a gente abriu um estúdio de Muay Thai e a gente ganhava o dinheiro para pagar as contas, mas eu tinha minha participação nesse dinheiro. E meu marido falava assim, ó, Lise, confia em Deus, porque Ele vai fazer sobre a nossa vida. Descansa, você tá grávida, não precisa se preocupar, Deus vai fazer. Amiga, eu fechei. Aí teve um mês que faltava tanto para fechar as nossas contas. Me procuraram, eu fechei exatamente um contrato no valor que precisava pagar minhas contas. E amiga,
um sobrenatural de Deus veio sobre a nossa vida, a gente começou a prosperar, amiga, prosperar, 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 de uma maneira que a gente não sabe como, amiga. E a gente conseguiu comprar a nossa casa, a gente conseguiu, quando a gente comprou a nossa casa, a gente começou a reformar, a gente falou, bom, nós vamos aos poucos, Deus nos prosperou nesse momento de uma maneira que Ele nunca prosperou a gente na vida. E hoje, amiga, minha casa é uma casa de adoração. Sabe? Uma Eu casa vi, que eu achei linda, eu até chorei. Eu disse, ai, pena que eu moro longe, que eu ia lá e cultuar amiga, a minha casa tem servido, sabe, pra gente adorar o Senhor. Deus tem colocado algo sobre as nossas vidas, assim, que nem eu sei te dizer porquê. A gente começou uma célula na Academia do Galego com 5 pessoas, amiga. Hoje a gente tem um encontro evangelístico de terça-feira que a gente serve para mostrar como o Senhor é poderoso para transformar vidas, para restaurar casamentos, para curar, sabe? E assim, eu falo para quem eu posso, assim, entrega a sua vida, confia, não é acredita, é confia. Confia no Senhor, porque Ele vai fazer, eu não sei como. Às vezes a gente se pergunta como o Senhor vai fazer. Eu não sei, amiga, como o Senhor vai fazer. Eu não sei como Ele me abençoou com essa casa. Eu não sei, amiga, como Ele me abençoou com o meu marido. Eu não sei como Ele converteu o meu marido. Eu não sei, amiga. Não me pergunto como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. É isso. Eu e o marido, filhos a gente lindos, debaixo né? da palavra. Te deu filhos Vem cá, lindos. no meu colo. Vem cá, amor, falar um pouco. Vou chamar o Galego para falar um pouquinho, tá? Porque o Levi acordou, tá chorando. Ai, meu gato, vem cá, filho. Ele quer a mãe. Mãe, Mãe, né, Aí, Galego? Olha tudo aí. bem? Tudo Tudo bem? demais. Que Ah, feliz, que que legal. feliz. Muito bom ver vocês falando de Deus, falando do amor de Cristo. Muitas pessoas aqui escutando, né? Tendo vocês como referências, né? De pessoas que foram impactadas pelo poder da palavra, porque só a palavra que transforma. Hoje nós temos sido conduzidos por homens, esquecemos que a palavra de Deus ela é inerrante e infalível. Ela tem a verdade que restaura. Nosso lar é uma prova disso, né? Deus restaurou nossa casa, restaurou nosso caráter, nos transformou. Em meio a milhares de dificuldades, Ele Vou tem fazendo nos, mamar, amiga, já Tá volto. tem bom, nos tá bom. sustentados. Então tem sido muito bem isso assim que nós temos vivido. Olha aí nossos filhos, nós temos a oportunidade de viver com os nossos filhos. Estarmos aqui diante da presença de Deus tem sido um momento bem diferente. E a gente acompanha muito a sua história, a gente sabe as dificuldades, sabe o quanto o homem feriu pessoas através da palavra. Claro que tem a nossa responsabilidade também não direcionar como deveria algumas coisas, mas tem aquele negócio de acreditar demais, de muita fé. Por isso que a gente está aqui, ó, firmado na palavra, estudando cada dia mais para que a verdade soberana de Deus penetre a nossa mente e mude nosso caminhar. Galego, eu quero te convidar, se você aceitar, a gente marcar um horário para você contar todo o seu testemunho. E eu queria que você, de repente, finalizasse convidando as pessoas para participar. Hoje vocês têm uma célula, como é que é? Porque agora eu entendi que tem o confronto, né? Temos o confronto também, uma célula. O confronto... Ela voltou aqui. O confronto surgiu dentro da minha academia, né? Eu tinha uma academia de luta e a gente começou a se reunir lá para falar da palavra de Deus. Tinha um pastor que ia no comecinho, depois ele parou de ir, eu comecei a cuidar 7 anos atrás. E daí ela foi indo como amigos, depois a gente abriu para mais pessoas e hoje nós estamos num espaço, ela tem crescido bastante. E tem sido maravilhoso, né? Ali na Barra Funda, Você aqui em tem São que vir Paulo. pra cá, amiga, pra participar um dia lá com a gente. Uma loucura, os improváveis, né? Vou convidar o meu marido um dia para a gente ir para São Paulo. A gente está com um nenenzinho pequeno também, É ele está com verdade. 3 meses. E a gente mora no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu não sei se tu conhece, Arroio do Meio, é perto de Lajeado. Fica 1h30 Sim. de Porto Alegre. Então, Sim. a gente está morando no interior agora. Mas eu tenho acompanhado vocês pela rede social, né? O Arthur gosta muito do Galego. Arthur agora não quer saber de igreja, mas tudo é no tempo certo, né? Exato. Sim. Eclesiastes 3, né? Você sabe de uma coisa, amiga? Deixa eu te falar uma coisa que eu tenho pensado muito, assim. Sabe o que acontece? Hoje eu vejo que às vezes eu posto algumas coisas no meu Instagram e as pessoas são intolerantes e não pensam exatamente naquilo que Jesus pode fazer. Porque, por exemplo, esse dia eu estava fazendo uma live de uns amigos que estavam cantando e tinha uma criança
uma criancinha dançando, né? Tipo, umas dancinhas tipo do TikTok, mas dançando a música cristã. E as pessoas, nossa, uma criança dançando TikTok. Gente, o mundo tá aí, a vida é essa, o TikTok existe. Que ela dance pra música gospel, sabe? Que ela coloque isso no louvor, porque isso vai acontecer, amiga. A gente não pode. Vai aparecer na igreja aquela pessoa que se separou, vai aparecer na igreja aquela pessoa que tem a barriga de fora. E quando eu falo assim, amiga, é porque nós precisamos entender o que realmente isso significa. O contexto que nós estamos O vivendo. contexto que nós estamos vivendo, sabe? Eu não sou contra. Ai, porque não pode usar barriga de fora, porque a Bíblia diz, não, não é isso, é porque nós precisamos entender o propósito pelo qual nós estamos servindo e um contexto inteiro. Então as pessoas estão ficando intolerantes. Eu vejo que as pessoas estão cansadas daquelas igrejas, sabe? Que não recebem as pessoas de braços abertos, que não creem no poder do Espírito Santo para transformar qualquer vida, qualquer pessoa, qualquer situação, sabe? Então nós precisamos ser essas pessoas que estamos de braços abertos, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei como eu tava, amiga. Eu sei exatamente como eu tava, eu sei o poder de Jesus para transformar vidas. Olha, eu aqui hoje, amiga, casada, com 2 filhos, 2 enteadas, tá? Com meu marido, que era ateu, amiga. Nós, sem dinheiro nenhum, pagar nossas contas. Nós estamos vendo um sobrenatural de Deus. Deus tem nos colocado lá no encontro com várias pessoas, sabe? Minha casa para louvar o Senhor. Então, amiga, a gente não pode duvidar de nada do que Deus é... Opa! Nada do que Deus é capaz de fazer, sabe, amiga? Deus pode transformar todas as coisas. E é isso que eu vejo também que os jovens ficam assim, sabe? Existe uma... Vem cá, filho. Existe uma igreja, que é de um amigo nosso aí de Porto Alegre, que chama Casa LGF, que é Casa Lugar de Gente Feliz. Amiga, se você tiver a oportunidade de um dia com seu esposo levar seu filho, porque é uma vibe muito boa, assim. E eu acredito que seu filho vai gostar. Porque um dos meninos que canta lá, que é o Juninho, que estava até aqui em casa, ele tem 19 anos. E é um menino que contagia, que você vê o que Jesus pode fazer na vida das pessoas, sabe? Eu levei minha enteada, ela ficou doida, ela falou, eu quero viver isso, né? Porque geralmente hoje as pessoas entram na igreja e são muito julgadas pelo que elas são. E Jesus mesmo diz, venha como estás, venha, senta aqui. Escuta a palavra, porque quem vai transformar não somos nós. Antes mesmo de nós escolhermos alguma coisa, Jesus já tinha escolhido, Jesus já nos separou. Sabe, Jesus não nos conhece, Jesus conhece todos os nossos dias. Ele sabe exatamente por que ele nos chamou. Então só vai que ele vai fazer. É o que eu creio também. É a mesma ontem, hoje e para sempre. Não negociamos o evangelho, a palavra, o que é pecado, foi pecado no passado, será hoje, será eternamente. Mas o contexto nós temos que adaptar à realidade. Hoje nós estamos querendo construir uma igreja de pessoas separadas e não existe isso, né? Jesus veio para os loucos, o evangelho veio para restaurar vidas. Nós somos ali pessoas em constante transformação através do poder do Espírito Santo. As pessoas imaginam, só vou na igreja quando eu estiver fazendo tudo direitinho. Não, vai do jeito que você tá, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer, Ele que transforma, Ele que tira seus desejos pecaminosos, as suas angústias, seus medos. Ele vai fazer, amiga. Ele tem feito coisas maravilhosas. A gente tem recebido muitos testemunhos assim que são improváveis, pessoas abandonando vícios, abandonando mentira, abandonando coisas que estavam destruindo as suas mentes, as suas vidas, famílias sendo restauradas pelo poder de Deus. E pelo poder da oração, né? Se todo mundo aqui soubesse a arma que eles têm nas mãos, quando eu digo a arma, assim, a arma mais poderosa, que é a Bíblia, mas é a oração, é você entregar a sua vida, é você falar, Senhor, eu não sei mais como fazer. Senhor, abre seu coração, chora e fala, Senhor, eu preciso disso, né? E assim, que sejam os pensamentos, claro, todos alinhados com Deus. A única coisa que eu tenho para fazer, para falar, amiga, é que eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai fazer. Sabe, a gente cria mil coisas na cabeça quando a gente tem algo para realizar. A nossa mente é muito fértil, mas será que vai ser desse jeito? Mas não tem solução. Tem solução, porque eu passei por algo terrível na minha vida. Deus moldou meu caráter, Deus me deu família, Deus me deu filhos, Deus me deu um casamento, Deus me deu uma sogra maravilhosa, Deus me tá lá firme e forte com a minha mãe, com a minha irmã, vai restaurar todo mundo. Deus tem restaurado a nossa família, várias pessoas se convertendo. Então eu te digo assim, ó, ele vai fazer. Eu não sei como, mas ele vai fazer. Imagina, olha o tanto de pessoas que tem aqui. Quantas pessoas devem estar nesse momento precisando de uma palavra, de um abraço. Ontem a gente estava falando acerca disso, acerca da morte. Da morte, porque todos os dias é uma morte, todos os dias a gente perdeu algo. E talvez se hoje
fosse o último dia, estivesse diante de um caixão, as pessoas estariam falando palavras que eles nunca te falaram. E você talvez estaria falando palavras para alguma pessoa que você nunca falaria. Então não é esperar chegar a morte. A gente hoje mesmo viver esse luto. Falar assim, ó, calma aí, eu vou ligar para tal pessoa porque amanhã ela pode não estar aqui. Eu vou fazer hoje porque amanhã eu posso não estar aqui. Então é viver o reino aqui na terra. O reino de Deus está próximo, né? Todos os dias o reino de Deus está próximo. O próximo não é que o mundo vai acabar, mas que nós temos acesso a esse lar celestial, que nós podemos viver maravilhas. Pessoas que estão aqui hoje, creio que estão dominadas pela ansiedade. As pessoas, você chega, como que você é? Ah, eu sou ansioso, não é eu estou, eu sou. As pessoas se definem assim, porque elas não conseguem viver o presente, elas querem ter o carro ideal, a família ideal, aquilo que eles julgam ideal, e não entendem que o que eles têm vivido já tem tudo aquilo que Deus proporcionou para eles. As pessoas olham Deus como um Papai Noel, que te entrega na hora que você quer. Não, na verdade, enquanto pai, você enquanto mãe, você entrega para o seu filho aquilo que ele quer ou aquilo que você julga ele já capaz para receber. Muitas pessoas estão pedindo coisas que eles não são capazes de receber ainda, eles não possuem maturidade. Então, pessoas estão sendo destruídas pela ansiedade, pelo medo, pelas incertezas, porque eles construíram um Deus segundo a sua própria mente, ou senão um Deus do qual eles conheceram através de um homem e não através da palavra dele. Então, ficaram aprisionadas a dogmas, e eu creio que está sendo levantada uma geração para quebrar esses grilhões da religiosidade, porque religião nós vivemos. A religião é aquilo que Deus nos deixou, a palavra dele, que ainda que a pessoa fale, eu não vivo uma religião, não vou na igreja, você criou a sua própria religião. Desculpa frustrar seus planos, mas você criou sua própria religião, porque Deus deixou a sua forma de ser adorado. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Ele deixou o seu ordenamento como que ele escolhe ser adorado. Todos os caminhos levam a Deus. Não, somente Cristo leva a Deus. E nós estamos aqui porque Cristo nos restaurou e para levar a palavra dele até... E uma coisa que eu digo é o seguinte, ó. Tenham comunhão com Deus, para quem está nos assistindo, sabe? Eu recebo também muitas perguntas assim, Liz, eu quero me aproximar de Deus, eu não sei como, a Bíblia é muito complicada. Então, vou deixar uma dica pessoal, né? Eu gosto muito da NVT, que é uma linguagem que é super fácil de entendimento. Vai lá, começa pelo o Evangelho, né? Novo Testamento, começa a ler. O que você não entender, coloca uma pregação, vai lá e coloca assim o capítulo, o livro que você está lendo. Aí você lê um pouco aqui, coloca uma pregação no YouTube, você vai entender, Deus vai falar poderosamente com você. Quanto mais ligada você tiver, quanto mais em oração, mais a voz de Deus você escuta, né? Porque aí você começa a silenciar a voz dos outros para ouvir a voz de Deus. Né? E geralmente esse é o nosso problema, né? A gente acha que o inimigo são os outros, que o diabo vai vir e tal. Se você estiver em comunhão com Deus, sabe, Andressa, o que eu vejo, assim, muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas e as pessoas falam assim, mas isso é porque você está fazendo a obra. Gente, se Deus tem um propósito sobre a sua vida e você está em comunhão com Ele, não existe brecha para o inimigo entrar na sua vida. Não existe, não existe. Então esteja em comunhão. Ore, coloque, deposite todas as suas aflições do seu casamento diante do Senhor, todas as suas aflições financeiras diante do Senhor e confie, né? Creiam, mas confie naquilo que o Senhor pode fazer, sabe? Porque senão você vai ficar com distrações. Meu marido não tá me dando atenção em casa, mas o vizinho ou a pessoa lá do meu trabalho é tão legal comigo, né? Por que não? Né? Aí você tá dando brecha realmente para o inimigo entrar e destruir sua casa. O financeiro, vou desviar um dinheirinho daqui, ou vou mentir pro fulano porque eu tô com necessidade. Confia, tem intimidade com Deus, que ele vai começar a sussurrar no seu ouvido, você vai começar a ouvir a palavra dele, vai começar a colocar pessoas certas, situações certas, e você vai começar a viver o propósito dele. O Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, minha amiga, e você vai começar a resplandecer a glória de Deus. E a Bíblia diz que você prosperará em tudo que você fizer. E você vai prosperar. E não é só prosperar financeiro, é prosperar em tudo, dentro da sua casa, com a sua família, no seu trabalho. Saiba assim, que aonde você está é apenas um pretexto de Deus para te usar e levantar essa pessoa que está aí do seu lado. Então, eu não sei quem está do seu lado, eu não sei com quem você mora, eu não sei com quem você trabalha, mas é aí aonde Deus escolheu te colocar para que você levante pessoas que estão ao seu lado.
Prova. Falei pra caramba, né, Andressa? Deu 1 hora, eu não paro de falar. Olha que loucura, né? A gente fica cheio de Deus e a gente quer dar para as pessoas o que a gente recebeu, né, Lizzy? De Quando a graça gente tem recebestes, de graça ofertastes. exatamente. E ele transborda na gente, né? Por isso que a gente quer dar para as pessoas, porque a gente recebeu esse amor, essa alegria, essa paz. Eu costumo dizer que a prosperidade, ela tá muito além do dinheiro, né? O dinheiro, ele é só um gominho. A prosperidade tá em tu ter um bom relacionamento com o teu marido, os É teus isso. filhos servindo a Deus, você ter paz, você ser uma pessoa feliz por conhecer Jesus, você amar o próximo, porque só quem conhece Jesus de verdade consegue amar o próximo. Então a prosperidade é como uma laranja, tem vários gomos, né? E essa plenitude que Deus traz. Só que existe o início, e o início não é fácil, né, Lizzy? Como você mesmo falou, no início você teve que abrir mão de algumas coisas, você teve que, né, se separar do mundo, né, daquelas amizades de repente que te afastavam naquele momento, tu não poderia ajudar eles. É uma Hoje, decisão, né, Andressa? Às vezes a gente hoje tu fala, ai, pode ajudar, né? às Hoje vezes tu a é gente pensa, firme. às vezes a gente pensa, eu não consigo, é uma decisão. Tudo na sua vida você vai ter que tomar uma decisão, senão você vai ficar para trás, né? Você vai ver todo mundo, às vezes você olha e fala assim, meu, a vida do fulano tá andando, a minha não. Não tá ainda porque você não se decidiu, você não tomou uma decisão que você queria. Qual é a decisão que você precisa? Você precisa parar, você precisa reestruturar sua vida familiar com seu marido, você precisa reestruturar sua vida financeira, você precisa emagrecer, porque tem muita gente assim também. Você precisa tomar uma decisão. Qual a decisão que você vai tomar hoje? Sabe? Ou você muda, ou você decide mudar, ou sua vida vai continuar igual. Porque Deus tá ali, ó, Deus tá te mostrando o caminho, mas quem vai ter que percorrer é você. As pessoas Porque querem colocar. Deus faz, só que a gente tem que fazer a nossa parte também, né, Lizzy, né, Galego? As pessoas querem um culpado, né? Daí elas culpam o demônio. Fala assim, o demônio, olha aqui, tô todo endividado. Vê se foi o demônio que gastou no cartão, o demônio que fez. Nós, sem Cristo, já somos potenciais demônios. Porque todos nós já estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, a única forma de haver uma restauração é a gente tendo comunhão com o Santo Espírito. E o Santo Espírito habita em nós a partir do momento que nós cremos. Nós já obtivemos a plenitude do Espírito a partir do momento da nossa crença. Aí, Gálatas 6,7. De Deus não se zomba, certamente que o homem plantar, ele irá colher. Isso daí é o princípio básico da vida. As pessoas hoje estão reclamando da sua própria vida, mas eles não olham para que eles plantaram. Hoje, muitas pessoas estão aqui colhendo simplesmente aquilo que eles plantaram. Daí as pessoas falam, mas olha as pessoas, o que fizeram ali, tem gente que matou, que roubou e tal. Mas você não sabe como que a pessoa está dormindo na casa dela, não consegue dormir, é afligida, é aflita. Tem pessoas completamente milionárias, mas mortas dentro da sua própria riqueza. Então, a partir do momento que as pessoas entenderem que a única felicidade genuína provém da palavra de Deus, de Cristo ressurreto, tudo vai mudar. O que ela tem falado é uma realidade. As pessoas hoje pararam de assumir suas responsabilidades. Por quê? Deus faz, mas e você? A responsabilidade humana, você é responsável. Se hoje, olha aí, quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas estão dispostas a escutar uma palavra que vai mexer, vai confrontar, porque a palavra confronta. É melhor eu ficar ouvindo alguma palestra de autoajuda do que uma palestra que vai fazer eu mudar, mas está falando que eu sou errado, sim, você é errado, eu sou errado, nós somos errados. Se nós não olharmos para o que Deus diz, nós vamos caminhar e tropeçar e cair, ter que ficar se levantando dia após dia. E isso é algo bem profundo, que assim, assim, claro, a gente poderia ficar conversando 2 horas sobre isso, né, Andressa? Mas é algo profundo que você só vai encontrar, você que está nos assistindo, né? Quando você for lá e mergulhar na palavra. E assim, eu tenho algo também que, quando as pessoas me falavam, Liz, vai ler a Bíblia, parece que é algo tipo loucura, né? Como que eu vou ler a Bíblia? Tipo, a Bíblia é um livro enorme. Começa por aí que eu te falei. Não pega versículo, pega livro, né? Vai lá pro Novo Testamento, começa a ler, Deus vai falar com você. Se você tiver dúvida, vai pro YouTube, pega uma Bíblia explicativa, mas vai, porque Deus vai falar com você, você vai entender exatamente para onde Deus quer te levar, sua vida vai mudar, sua vida vai se transformar, você vai viver um novo. Deixa eu te contar, Lizzy, é um novo. não tem nem desculpa, sabe por quê? Tem um aplicativo gratuito que a pessoa pode baixar no celular, que é essa Bíblia aqui, ó, NTLH, que é a linguagem de hoje, que é bem fácil de entender. Então a pessoa pode, tipo, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, Andressa, mas ela pode baixar gratuito no celular o aplicativo,
né? E começar... O livro de João é um livro mais fácil de entender. Então, ela pode começar por João, depois ela lê Marcos, Mateus, Lucas, que é o novo evangelho. Então, assim, porque muitos querem, mas eles não querem abrir a Bíblia, né? Eles querem, por exemplo, assim, ela fica horas no Facebook, ela fica horas no Instagram, ela fica horas no YouTube, mas ela quer que Deus faça, mas a parte dela ela não faz, né? E ela quer ter experiência com Deus, mas ela não busca experiência com Deus. Ela não faz um jejum, ela não procura nem saber o que é um jejum, né? Ela não lê a Bíblia. Então, assim, ela quer Deus, mas ela não faz nada. É que nem a gente. Se a gente quer comprar alguma coisa, a gente vai lá e vai economizar, vai trabalhar, vai juntar, vai parcelar, a gente vai fazer tudo para conseguir. É isso. Entendeu? E aí, só que o que acontece? Ela fica pensando, o diabo. Não, não é o diabo. O diabo, eu sempre digo assim, ó, o diabo é como um cachorro que ele tá numa coleira. E ele só vai morder quem invadiu o território dele. Se você não invadir o território dele, ele não vai te morder, ele tá acorrentado. Agora, se você vive de acordo com a vontade de Deus, e não tem problema, foi que nem você falou, vai como você tá. Quando eu fui conhecer Jesus, eu cheguei viciada em droga, bebida, barriga de fora, sabe? Tudo isso porque quem vai mudar é o Espírito Santo. Então não se preocupa com isso, né? Se, por exemplo, assim, eu sofro com alcoolismo, eu não posso ir na Bíblia porque eu bebo. Tá, tu tá sendo feliz bebendo e tendo ressaca no outro dia? Tu não tá. Então vai ouvir a palavra que o Espírito Santo vai agir sobre você. Né, Lizzy? E você fala muito do confronto. Como é que surgiu o confronto? Porque eu vi que a célula de vocês é o confronto, né? É um confronto. Surgiu assim, ó, Andressa, quando a gente se converteu, a gente entendeu que a gente... Não é que a gente entendeu, algo veio na nossa vida que a gente queria fazer uma célula. A gente queria fazer uma célula. Daí a gente começou lá na academia, só que a gente não entendia muito da palavra, a gente não tinha um estudo, a gente só se converteu e ia para o culto, escutava, mas a gente não tinha um estudo profundo. Aí a gente conheceu um amigo nosso, o Leandro, que hoje ele está lá na Lagoinha de Miami com o André Fernandes. Ele tá lá, ele agora até assumiu uma outra igreja que ele foi uma bênção na nossa vida, ele nos pastoreou por um tempo. E aí ele topou ir lá e falar para as pessoas. Então, assim, no primeiro dia que a gente fez, que a gente chamou um monte de amigos, foram acho que umas 35 pessoas. Depois, a Andressa começou a diminuir. E às vezes ia 5, às vezes ia 7, às vezes, sei lá, ia só nossos amigos ali. E tudo bem, até que o Leandro foi enviado para uma igreja fora de São Paulo. Então ele teve que ir para um outro lugar. E aí o Galego falou assim, bom, eu não vou parar a célula, eu vou assumir. Então ele já estava lendo a Bíblia, já estava estudando a Bíblia, falou, ó, eu vou começar a falar sobre aquilo que eu tô lendo aqui, que eu tô tendo entendimento. Daí ele começou a falar e logo eu parei, porque eu engravidei e estava na época do Zika vírus. Então eu tinha um monte de mosquito na academia e eu ficava morrendo de medo. E eu falei, Galego, vamos dar um tempo agora que eu tô grávida. E aí depois a gente volta. Então assim, eu fiquei grávida, a Liz nasceu tal, e a gente conheceu o Yudi foi treinar lá na academia do Galego. E daí, bom, daí a Cleide foi treinar lá a Cleide não, a Cleide é minha sogra, que ligou agora no telefone. O Yudi foi treinar lá e a gente falou, bom, então vamos de novo, né, abrir a célula. Daí a gente abriu com o Yudi só para convidados, amiga, dentro da academia. Então, às vezes ia 30 pessoas, às vezes ia 20, às vezes ia 40. E aí a gente acabou levando uns amigos nossos que tinha igreja para um espaço bem maior. E a gente até foi ver, porque a gente estava querendo também fechar a academia. Só que quando a gente chegou nesse espaço, esse espaço é para muita gente. A gente olhou e falou assim, meu, tem nada a ver a gente aqui dentro desse espaço, né? Porque assim, a gente tem 30 pessoas no nosso encontro, na nossa célula. Mas a gente falou, gente, são só amigos, né? Eles vão entender. Se é para falar da palavra, a gente não precisa estar num lugar grande. Se quer falar da palavra, vai ali na rua e fala da palavra pro seu amigo, entendeu? O negócio é falar da palavra, né? E a gente entendeu isso. A gente falou, então vamos. A gente põe lá umas cadeirinhas em volta do púlpito e a gente faz a célula lá. Só que a gente não... Era só para convidados, a gente não tinha... Não era aberto ao público. Daí, na primeiro, Andressa, que a gente fez, a gente convidou as pessoas na internet. Foram 300 pessoas. Uau. No primeiro dia. E aí, isso foi em julho do ano passado. E aí virou no que é hoje. E Deus tem levado cada vez mais pessoas. A gente tem visto muitas vidas transformadas. Vidas transformadas mesmo, casamentos, sabe? Pessoas que saíram das drogas, pessoas que restituíram o casamento, pessoas que se separaram
e não voltaram, mas que estão diante da palavra, crendo que Deus tem algo também novo para a vida deles, né? Porque às vezes a gente pensa que você ser crente é tudo às mil maravilhas. Não é, só que Deus está com você o tempo inteiro. A travessia tá ali, ó, ele tá do seu lado. Então nós temos que falar sobre isso também, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tô com meu casamento destruído e Deus vai restituir. Em nome de Jesus, Deus vai restituir. Mas se não restituir, Deus tem algo também para sua vida. Entendeu? É uma paz que você vai ter, é um entendimento que você vai ter. Como eu falei, eu não sei como é que ele vai fazer, mas vai fazer. Confia que ele vai fazer. E ele tem feito isso nas nossas terças-feiras. Ele tem... É isso que Deus tem feito. Isso que você acompanha pela internet. A gente tem vivido para Jesus mesmo. É algo inexplicável. Esses amigos do Sul estão aqui, da LGF. Nossa, a gente passou uma semana com eles. A gente foi para todos os lugares, assim, do qual eles estavam fazendo culto. Eles fizeram em várias igrejas. Nós tivemos... Ontem nós fomos no evento, no final. Era um evento que não tem relação com o cristianismo. No final, teve até batismo. Então... A gente tem vivido umas loucuras, amiga. Umas loucuras que eu digo assim, porque... O Senhor escolhe os loucos mesmo, os doidos, né? Aquela pessoa que acha assim, gente, Jesus nunca vai olhar para mim. Jesus vai curar através de você. Jesus vai levantar sua família, seu pai, sua mãe através de você. Você nem imagina. Esteja pronto para guerrear. Lizzy, eu tô muito feliz, porque assim, eu tenho certeza que se eu fico feliz, imagina Deus, dele ver essa coragem, né, que vocês têm de levar o evangelho. Que Deus abençoe muito você, a sua família, suas crianças, seu esposo, seu casamento, que a cada dia vocês venham se amar mais, sabe? Amém. Vocês aí são suas primeiras ovelhas, sabe? Porque às vezes a gente quer ganhar o mundo, mas a gente esquece que os nossos filhos são as nossas primeiras ovelhinhas. Nosso marido é a nossa ovelhinha também, sabe? Então, assim, primeiro é Deus, a tua família e as almas, a obra de Deus. Porque a obra de Deus, Lizzy, começa em casa. Porque assim, a gente tem tanto amor pelas almas. Porque assim, eu vivi 6 anos entregue a Deus. Assim, porque quanto mais eu falava dele, mais feliz eu ficava, mais eu transbordava. Mas era a minha experiência. E na Bíblia fala, tenha a tua fé para ti. E às vezes a gente quer falar de Jesus para quem não quer ouvir, né? E aí a gente vacina aquela pessoa contra Deus. Então, assim, no tempo certo, essas pessoas, que nem você falou, vão vir, essa sementinha foi plantada, mas assim, nunca esqueçam de vocês, sabe? De Galego amar a Lizzy cada vez mais, você amar o seu marido cada vez mais, sabe? Eu digo assim, porque como eu vivi muitas experiências nessa caminhada cristã, né? De divórcio, de várias coisas ruins que aconteceram, mas tudo cooperou para o bem. Hoje eu tô com um casamento, graças a Deus, abençoado, sabe? Um homem de Deus, família de Deus, uma sogra de Deus. Então hoje eu vejo, né, Deus na minha vida, sabe? Ele sempre esteve comigo. E eu acho assim, ó, que tudo tem um propósito, sabe, Lizzy? Tudo que a gente passa na nossa caminhada cristã, porque muitas vezes a gente vai passar por muitas lutas. Porque quando a gente tá ganhando almas, a gente tá mexendo com forças espirituais. O diabo vem para cima da gente. Só que a gente tem que confiar em Deus. Porque é Deus quem vai nos guardar, é Deus quem vai nos proteger. E sabe? E é necessário, às vezes, a gente ser levado para o deserto para moldar o nosso caráter. Eu costumo dizer, Lizzy, que Deus ele leva a gente para o deserto, não para ele saber quem a gente é, porque ele já sabe, mas para a gente saber quem a gente é. É isso aí. É isso sabe? aí. É para a gente saber. E assim, o justo pode cair 7 vezes, ele vai tornar a se levantar. Porque e para a gente entender a dependência que a gente tem de Deus, porque é uma dependência total, ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, nós temos uma dependência, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós estamos aqui somente por Ele, né? Porque Ele tem nos capacitado, nos sustentado. Se o Seu Santo Espírito se afastar de nós, somos homens caídos. E Ele tem nos sustentado. Ficamos muito felizes de ver você firme, forte, falando da palavra de Deus. Continue assim. Amém, amigo. A gente orou muito para que esse dia acontecesse. Em meio a tudo que estava acontecendo na sua vida, a gente orou, a gente clamou, a gente viu você ser atacada, mas a gente não olha para homens, a gente olha para Deus. A gente olha para Deus e a gente crê no que o Santo Espírito pode fazer. E continue. Eu oro para que o Santo Espírito possa continuar te capacitando, queimando seu coração, não deixando que setas do maligno atinjam sua mente, que você cada dia esteja mais firmado na palavra,
E nós agradecemos a Deus por poder ver esses testemunhos, porque assim como você, nós podemos estar completamente destruídos amanhã e gostaríamos que outras pessoas que acreditaram naquilo que nós estamos vivendo hoje orassem por nós, porque o principal do amor é amar quando a pessoa não merece. E as pessoas hoje estão entregando amor somente quando alguém merece. Ah, você faz parte do meu grupinho gospel, vem pra cá. Não, é quando você não faz parte, quando você caiu, você ser a mão que levanta, não a mão que taca a pedra, porque quem faz é Cristo, nós não podemos escolher, antes ele nos escolheu. Eu creio que sua família são eleitos de Deus, que seus filhos, que desejo que a família dessas pessoas que estão aqui sejam eleitas também, escolhidas por Deus, e com certeza foram, porque hoje a palavra chegou até o coração delas. Amém. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Lise, se você puder fazer uma oração pra gente, e o Galigo, se puder marcar, a gente marcar um horário para você contar o seu testemunho. Só marcar, em breve estaremos juntos novamente. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por essa live. Obrigado por todas essas vidas, Senhor, que passaram por aqui. Eu não os conheço, Senhor, mas você conhece o coração de cada um. Você conhece a casa de cada um. Você conhece exatamente o que contém nesses corações, Senhor. Que você vai de encontro com essas pessoas, com todas essas pessoas que passaram aqui, representando as suas famílias, Senhor. Que você entre nesses lares hoje, Senhor. Que você acampe seus anjos, Senhor. Que você mude, Senhor, tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser moldado, Senhor, que o seu Santo Espírito venha poderosamente liberando cura, Senhor, liberando providência, Senhor, sobre essas vidas, Senhor, que haja um renovo sobre elas, que o seu fogo queime nesses corações, para que eles se levantem como grandes guerreiros do reino, Senhor, em prol daquilo que você tem para fazer sobre e através da vida deles, Senhor. Que você cuide da vida da Andressa, do marido dela, dos filhos dela, Senhor, da nora dela, dos familiares dela, da parentela dela, Senhor, do ministério dela, Senhor, que você venha prosperá-la, Senhor, que você venha levantá-la, Senhor, como uma grande serva sua, Senhor, para que ela possa salvar vidas que você possa salvar através da vida dela, que você possa curar, levantar, edificar lares através da vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Amém. 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 Muito obrigada, gente. Beijão, minha amiga. Beijo, minha amiga. Você que está assistindo, compartilha essa live, envia para o máximo de pessoas que você conhece, que você recebeu de graça, você dá de graça, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas, né, Lise? Porque Deus realiza os desejos do nosso coração. No tempo certo, na hora certa, Ele realiza aqueles que o temem. Amém, amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, um beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.